da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para Antero, a ideia de que Madalena pudesse sucumbir ao torvelinho das provações amargas amedrontava-o tenazmente. O coração, ferido pelos cuidados, começou a perturbar-lhe os raciocínios. Passou a pensar fortemente na situação de Cirilo. Era possível que o rival nunca mais regressasse da América distante. Se tal acontecesse, consagrar-se-ia ao único tesouro da sua vida. Buscaria cativar a prima pelas maneiras generosas. Acolheria o fruto do seu enlace ao outro com desvelos paternais. E, quem sabe, talvez Madalena lhe reconhecesse a dedicação e cedesse aos seus rogos. Os maus pensamentos rondavam-lhe a mente, e se fugisse com ela para a colônia do Sul, seduzindo-a com a promessa de encontrarem um marido na América do Norte. Não faltariam pretextos para isso, principalmente depois que Dom Inácio Villamil expirasse. O único empecilho a considerar na realização do execrando projeto seria a presença de Jacques Davenport. Mas quem podia saber o que lhe acontecia lá em Blois? Antero de Oviedo passou as mãos pela fronte como se quisesse expulsar os planos criminosos que o assediavam. Diariamente, quase, atendia os carregadores de variolosos que vinham à casa de informações, atraídos pelo final fatídico. Aqui não há mais enfermos, declarava invariavelmente. Certa ocasião, todavia, um deles interrogou: por que então teima em permanecer numa casa tão triste? Tenho razões para proceder assim, sentenciou sem se dar por achado. As lutas prosseguiam acesas, mas, na segunda noite após a declaração do padre Borghetti, Antero tinha confirmado os dolorosos prognósticos. Corrido o dia de longos sofrimentos, o velho tio caiu em funda prostração, agonizando aos poucos. De quando em quando, Antero corria ao quarto de Madalena e voltava para junto do moribundo, que, ao romper a dalva, entregou a alma ao Criador. Absolutamente só, Antero tomou as providências imediatas, aguardando o clarear do dia para atender a outras que se tornavam imprescindíveis. Doloroso pensamento acudiu-lhe o cérebro cansado. Deixaria Madalena sozinha, febril, quase inconsciente de si própria? E os enfermeiros abomináveis? Consolou-se com a ideia de que sempre vinham à tarde e que sairia a providenciar sepultura mais ou menos condigna para Dom Inácio pela manhã, no cemitério dos Inocentes. Deixaria a porta bem fechada, tomaria providências à pressa e antes do crepúsculo tudo estaria liquidado para que continuasse enfrentando a nova fase da penosa situação. Mergulhado nessas dolorosas cogitações, Antero repousou alguns minutos. A carta do sobrinho de Dom Inácio chegou às mãos do destinatário de Blois, 3 dias depois da escrita. O boníssimo educador alarmou-se, embora estivesse igualmente de cama, atacado pela mesma enfermidade. Posto de que forma assaz benigna. Impossibilitado de atender ao chamado, consultou Susana a propósito e a jovem acedeu corajosamente. Logo que o senhor esteja melhor, disse resoluta, irei a Paris para atender às ocorrências. Mas não tens qualquer receio? Perguntou o genitor bondosamente. Porque, nessa hipótese, poderei enviar algum amigo daqui, já aprovado pela moléstia e indene de contágio. Não, meu pai, insistiu a jovem, afetando generosamente. Esses casos devem ser resolvidos pelos próprios parentes. Levarei Pierre comigo e é quanto basta. Nossa vizinha conhece remédios preventivos de primeira ordem e não devo temer. Jacques Davenport endereçou à filha um olhar de agradecimento sincero. Logo que se acentuaram as melhoras do pai, Susana tomou as providências, chamou Pierre, empregado de sua inteira confiança, e encaminhou-se a Paris, conduzindo no pequeno veículo todos os reduzidos objetos de socorro de que poderia precisar tanto em remédios quanto em armas. À medida que avançava nos caminhos,
mais se espantava com a mendicância e a desolação de morte espalhadas por toda parte. Não obstante o esforço despendido, foi obrigada a pernoitar num dos postos de muda, próximo da cidade, para chegar às portas parisienses apenas no dia seguinte de manhã. Em frente à casa dos Villamil, em Santo Honorato, Susana entregou as rédeas ao companheiro e encaminhou-se à porta assinalada. Algo comovida. Bateu inutilmente. Que teria acontecido? Forcejou debalde a porta, que parecia hermeticamente fechada. Não se conformou com isso. Deu alguns passos buscando a ângulo lateral da casa que dava para o jardim. Preocupada, empregou toda a força na janela mais próxima até que esta cedeu, oferecendo fácil passagem. Logo de entrada, pareceu-lhe tudo deserto, e tomou-se de assombro, embora a coragem de que estava testemunho. Conhecia o perigo que enfrentava, mas não vacilou. Depois de alguns passos, entrou no quarto onde o cadáver do velho fidalgo jazia deformado sobre o leito. Não pôde evitar um gesto de espanto. Tinha a impressão de haver ingressado num túmulo. Conteve as emoções mais fortes e avançou para o quarto contíguo, ocupado por Madalena. A situação da esposa de Cirilo impressionou-a fundamente. A filha de Dom Inácio repousava num sono cheio de abatimento singular. Não obstante a fase eruptiva, quando se atenuavam os dolorosos fenômenos do período de incubação, Madalena Villamil estava prostradíssima, sob a pressão de altíssima febre. As moscas terríveis pousavam-lhe no rosto lacerado, sem que ela reagisse de leve. Susana inclinou-se para a rival, fundamente impressionada. Onde estaria Antero de Oviedo? Intuitivamente chegou à conclusão de que o rapaz estaria no cemitério dos Inocentes, providenciando sepultura digna para Dom Inácio. A desolação da casa inquietava-lhe o espírito. Sentia a necessidade de alguém para participar, repartir a aflição própria. Voltou à janela e dirigiu-se à rua, desejosa de consultar a vizinhança. Pierre, disse ao servo resoluta, tenho necessidade de colher informes nas casas próximas e recomendo-te muito cuidado na vigilância do animal e também desta morada. Logo que chegue alguém, busca-me sem tardança. Enquanto o serviçal fez um sinal de obediência, Susana bateu aos arredores, mas todas as portas estavam silenciadas e impenetráveis. A epidemia alastrara o terror, despovoara os lares e, além disso, os moradores de Paris não conheciam a camaradagem fraternal da pacata Blois. A moça, porém, não desanimava. Esmurrava portas, chamava, insistia. Ao parar à porta de uma casa mais distante, prosseguindo na diligência inútil, eis que surge Pierre, ofegante, chamando-a. Apressai-vos, porque um grupo de 5 homens, depois de observar o sinal vermelho, arrombou a porta, penetrando na casa. Susana retrocedeu aos saltos. Algumas carriolas fechadas permaneciam na via pública. Num ápice, compreendeu que os execráveis veículos coletavam os mortos de manhã. Grandemente revoltada pela desenvoltura com que agia a turma de socorro, a prima de Cirilo penetrou afoitadamente no interior. 2 homens musculosos começavam a deslocar o cadáver de Dom Inácio Villamil, enquanto 3 outros tentavam erguer Madalena, desalojando-a do leito. Que é isto? Bradou enérgica e estridente. Os invasores tremeram ouvindo-lhe a voz impulsiva. Imediatamente se detiveram na lúgubre tarefa e acercaram-se da jovem, como se atendessem a uma voz de comando. Num relance de olhos, Susana percebeu que eram operários rudes e avinhados. Senhora, exclamou um que parecia o chefe da turma, por ordem de preposte, auxiliamos a remoção e sepultamento dos cadáveres. Mas estão enterrando pessoas vivas em Paris? A essa pergunta formulada em tom enérgico, os míseros encarregados dos serviços fúnebres entreolharam-se receosos. Mas aqui há 2 mortos, respondeu o interpelado timidamente. Susana, nesse instante, foi assaltada por um pensamento sinistro.
E se permitisse que a rival detestada seguisse como cadáver nas miseráveis ambulâncias? Não seria um modo prático de se desvencilhar de tão odiada inimiga? Madalena estava coberta de moscas sem a mais leve reação. Seu corpo, abrasado pela febre, parecia insensível. Não teria testemunhas do ato trágico do seu negro atentado, mas a ideia do crime lhe repugnou. Lutou contra a tentação dos instintos inferiores e bradou em voz alta, estentórica, como se quisesse afugentar o gênio perverso que pretendia empolgá-la. Para trás, corvos malvados! Não vedes então que esta mulher está viva? Essa exprobração foi gritada de maneira tão violenta que os infelizes tremeram humilhados. Cumpríamos ordem, senhora, aventurou o chefe titubeante, já que reagis contra nós. Rua, todos! Bradou Susana indignada. Esta casa tem dono. Não arredarão daqui uma palha. Se retirarem um objeto, mandarei enterrá-los na Bastilha.